início de semana, de preferência com uma vitória peixeira na Vila Belmiro, diante do grande Botafogo, que está embaladíssimo, e é uma sequência difícil que vamos encarar aí nesses jogos seguintes pelo Campeonato Brasileiro, e com notícias que o ambiente do Santos está, digamos, não muito adequado para o momento. Então, enfim, boa noite para todos. Apenas para fazer uma atualização aí dos acontecimentos dos bastidores do Santos Futebol Clube. A esta altura, por exemplo, todos já devem estar cientes da novo reforço, possível reforço do Santos, talvez não para agora, mas talvez com certeza para a temporada do ano que vem, o anúncio que o Diego Pituca, o jogador que foi finalista da Copa Libertadores na campanha de 2020, que para muitos, inclusive como eu, sequer deveria ter saído, mas já que saiu, felizmente, se ele não tivesse saído, talvez grande parte dos nossos problemas que o Santos atravessa agora não estariam acontecendo. O que se vê no princípio aí pelo site do GE e também pelo site próprio oficial do clube, não há certeza de que o Pituca ainda possa poder atuar pelo Santos Futebol Clube este ano. Para que o Santos possa contar com ele na temporada ainda de 2023, terei que pagar uma quantia em torno de 19 milhões e 200 mil reais ao Kashima Antlers para liberá-lo de imediato. Esse pré-contrato, a princípio, só vai, por enquanto, apenas para janeiro de 2024, que é o término do contrato dele com a equipe japonesa. Então, aguardemos aí os próximos capítulos, aí é muita informação aí para se ver. Então, esperamos aí que, por exemplo, se o Diego Pituca vier, vai regregar muito essa equipe do Santos. Se caso esse acordo que a diretoria santista está costurando, vai ter que desembolsar uma grana para liberá-lo. Agora, não é nesse momento, por enquanto, certeza de que ele possa agregar esse elenco ainda para este ano. Então, é o que temos para hoje. Tivemos essa semana também do Jean Lucas, a apresentação dele, com mais uma aparição do nosso rei de Broma, o rei de Roma, como queiram, do nosso Paulo Roberto Falcão, que assim como aconteceu na coletiva do Dodô, apenas fez as cerimônias de abertura e saiu fora, deu as costas, não falou com ninguém, não deu satisfação, mesmo diante daqueles acontecimentos na qual ele foi flagrado assistindo uma partida de tênis enquanto a delegação do Santos entrava para o Morumbi. Ele, como gerente de futebol, coordenador desportivo, é um assunto que eu vou dissecar aqui durante esse live. Eu estava pronto para fazer aqui um roteiro um pouquinho mais organizado a respeito desse momento que o Santos atravessa diante dessa goleada sofrida de mais um clássico, diante de São Paulo, e tudo que anda acontecendo, o que anda se dizendo nos bastidores, guerrinha de rede social entre jogadores e até mesmo entre treinador do time, que não deveria acontecer, da parte que deveria dar o exemplo. Atleta agora dando ao ar da graça um perfil de Instagram, dando apenas indiretas. Então, um ping-pong de rede social totalmente incompatível com este exato momento, que reflete este ambiente que o Santos hoje atravessa e que não deveria acontecer. Certas coisas que deveriam ser resolvidas no olho e não parece que estão ocorrendo, inclusive até da parte do treinador, o que é decepcionante. Mas, porém, para manter a linha do raciocínio aqui, para quem estiver vendo este vídeo, esta live, é apenas um paralelo do que hoje o Santos está apresentando, já não é de hoje, é do terceiro ano seguido, e desde a administração Novejoeda Garcia, que vem sendo a tônica de falhas constantes na administração, na gerência do futebol. Entra e sai profissionais, entra e sai treinadores, entra e sai jogadores, e a situação do Santos parece que vai de mal a pior, desde 2021 até agora, e que no presente momento é talvez o mais ameaçador de todos estes que o Santos se encontra, a julgar pelo Campeonato Brasileiro, com equipes um pouco mais equilibradas em relação aos anos anteriores, times que subiram da Série B, que estão reforçando a equipe, não esperaram a janela de transferências abrirem, como fez a equipe do seu clube Santos, nesse momento de dia 3 de julho, neste exato momento, dia 18 da janela de transferências, e até o presente momento do Santos já nos 3 reforços
permanentes, que foram Dodô, Jean Lucas e o Júlio César. Me recuso a dizer o sobrenome dele, ele tem o apelido de Imperador lá no México, justamente não por causa do sobrenome, mas sim pelos dois primeiros nomes, Júlio César. Então, vou chamá-lo de Júlio César, o centroavante argentino indicado pelo Paulo Turra. Bom, quanto ao Diego Pituca, é apenas uma incógnita, apesar do anúncio já feito em toda a ponta pelas redes sociais. Uma boa noite para quem... Obrigado aí pela atenção, para quem estiver vendo o vídeo também. Um abraço para aqueles fiéis membros também do meu canal, SFC Raiz também, e que anunciou também que este vídeo também poderá estar disponível no canal no YouTube, SFC Raiz também. Então, direto e reto. Preparei até um roteiro aqui do que é da situação do Santos, fazer uma espécie de retrospectiva de tudo que anda acontecendo e que foi resultado nesse momento que o Santos, até que ponto a gente chegou nessa situação. Eu apenas manter o raciocínio que começamos com a gestão do Rueda, que já veio com o transfer ban depois da final da Libertadores perdida, e que muito se falou, por exemplo, muito mal explicada já no primeiro ato do presidente Andrés Rueda de demitir o então gerente de futebol da época, o Felipe Ximenes, na administração tampão anterior do rolo, que muito se alegava que expôs um problema de falta de salários e que foi prontamente demitido horas antes, dias antes da final, do momento mais importante da história recente do Santos. Alguns setoristas anunciaram esse episódio, mas que depois muitos já falam que não foi bem assim, não foi exatamente aquilo que acabou se divulgando na demissão dele. E também muito se falou a respeito da premiação, logo depois que já estava tudo acertado daquela premiação na final da Libertadores, e que o seu Rueda fez o favor de tentar mudar depois, logo, horas antes daquela final. Não é que talvez tenha sido o pretexto do resultado que acabou frustrando a galera santista, mas talvez tenha sido já o prenúncio do que viria depois. Momento de transfer ban, anúncio do novo treinador, o Ariel Holan, sem gerente de futebol, até porque também, momento de transfer ban, o Santos não poderia sequer contratar, e que acabou perdurando até maio de 2021, com já o primeiro treinador demitido. Um treinador que talvez os profissionais, ou então naquela ocasião somente um gerente de futebol na época, na pessoa do Jorge Andrade, talvez tenha esquecido de falar para o Ariel Holan que campeonato estadual também tinha critério de rebaixamento, e talvez não era muito prudente ele ter feito aquelas experiências com jogadores da base, com várias alterações que culminaram já no primeiro ato trágico do Santos lutar para não cair numa Série A2 de Paulista. Com ele prontamente demitido, com aquela repercussão de um suposto atentado contra a vida dele, jogando bombas na frente do hotel, que também nunca se confirmou de momento, de fato, da qual o próprio Ariel Holan não desmente, também não nega o que teria sido aquele episódio, se é que aconteceu. E foi o primeiro incidente, o primeiro momento na qual o torcedor santista passou, mas antes, já ainda na época da pandemia, de jogo contra o São Bento, que a gente lutou aí, teve que ganhar contra o todo poderoso time de Sorocaba para não cair para uma segunda divisão de São Paulo. E meses depois, logo de uma final de Libertadores. Depois veio Fernando Diniz, que muitos haviam sido aí, com a galera santista por anos, estavam pedindo ele como treinador do Santos, e finalmente aconteceu naquele ano, com Fernando Diniz, que também não deu muito certo, já agora com um gerente de futebol, na pessoa da André Mazuco, indicado por um membro do comitê gestor, Valder Schalke, e que não deu muito certo. Uma abordagem de muitas broncas com o restante do elenco, os resultados não vieram, eliminação na Libertadores. Diniz, que tinha já antecedentes de dar expôs públicos dos jogadores, né, naquela época diante do São Paulo, na qual ele tinha uma vantagem de 7 pontos de distância naquele campeonato brasileiro, um dos mais ganhos da história, que ele perdeu
no rival do Morumbi, justo por causa depois de ele ter dado aí uma bronca pública em um dos jogadores, e que ele acabou transferindo esse temperamento para o Santos em sua passagem na Vila Belmiro, que influenciou e muito na queda dele, e na qual acabou perdendo o elenco. E quando o treinador perde o elenco, enfim, é quase certo que a corda arrebenta para o lado mais fraco, e que, com certeza foi por isso que o Diana Diniz acabou sendo o segundo treinador da gestão Rueda, e acabou por perder o emprego. E depois teve um interregno, ainda na época tínhamos o Marcelo Fernandes, e depois veio o Fábio Carilli, que já não mais com o André Mazzucco como diretor de futebol. Mas que o problema do André Mazzucco, que hoje está fazendo até um trabalho interessante no Botafogo, hoje, por ironia do destino, é o próximo adversário do Santos. O André Mazzucco, que acabou sendo criticado por ser mais uma espécie de porta-voz do Andrés Rueda do que propriamente alguém próximo do vestiário, mais próximo dos jogadores, que já era uma queixa que já se vê com o atual, o Paulo Roberto Falcão. E por isso o Mazzucco, na ocasião, acabou, por pretexto do Rueda de tomar alguma atitude, ele acabou saindo junto com o Jorge Andrade, que já tinha, né, críticas com o trabalho dele como remanescente da gestão anterior, a gestão do Pérez, e que curiosamente estava, né, mantido no cargo. Outra troca na coordenação de futebol, com o André Mazzucco demitido e com o novo treinador Fábio Carilli. Depois chegou Edu Dracena, que muitos vão criticá-lo pelo que ele fez no ano de 2022. Mas hoje, muitos talvez possam me criticar, comparado com o que se vê hoje, o Edu Dracena de 2021 foi talvez o cara, em termos de gerência de futebol, que teve o trabalho mais produtivo e todos que já passaram sob a gestão do Rueda, especialmente no ano de 2021. Com o Dracena, depois que ele trouxe também o Guilherme Lippe, também no Palmeiras, não, quando tinha cargo também na equipe rival, da tia Leila, o Edu Dracena foi o que talvez ficou mais próximo do elenco e que propiciou um ambiente de cumplicidade mais, digamos, um pouco melhor para que o Santos saísse daquela situação vexatória de também escapar de uma Série B. Embora o Dracena não tenha morrido de amores com o Carilli, tivemos um antecedente em épocas em que o Carilli era treinador do Corinthians e o Edu Dracena não se dava muito bem com ele. Entretanto, não dá para se negar, os números não mentem, que pelo menos o período em que ele esteve no Santos até 2021, que conseguimos escapar pela primeira vez, né, na primeira gestão do Rueda, escapar de uma Série B, era com o Edu Dracena no comando. E com ele sendo mais participativo, mais próximo do elenco, alguém que viajava com o elenco, com a delegação de perto, não se limitava apenas em coletivas de imprensa, com anúncios dos jogadores de reforços, como anda fazendo o seu Paulo Roberto Falcão. E se o Edu Dracena mantivesse o espírito de 2021, talvez hoje o Santos não estaria nessa situação. O problema é que virou o ano de 2022, foi um outro Edu Dracena. Foi o Edu Dracena que começou a barrar indicações a certos reforços providenciais para o Fábio Carilli. Era Edu Dracena que negou, por exemplo, uma observação do Daniel Guedes, que estava voltando de um empréstimo e ainda tinha vínculo com o Santos e que o Carilli estava interessado em vê-lo, mas por pretextos de questões salariais, por custos, ele acabou indicando um certo Auro como na lateral direita. Outro que também tinha sido indicação do Carilli, que era o Luan Maluquinho, que estava quase pronto para vir para a Vila Belmiro, foi barrado pelo Edu Dracena. E a sequência de resultados já no Campeonato Paulista, mesmo com o Santos ainda na zona de classificação para a segunda fase, veio a derrota diante do Mirassol e foi um momento propício para que a diretoria, no embalo da indignação da torcida e também o próprio Edu Dracena, acabou demitindo mais um treinador e Fábio Carilli acabou saindo do Santos com uma situação não muito dramática, mas que depois quase se tornou dramática com a vida do Fabian Bustos, herdando uma equipe, herdando um trabalho interrompido, com outro raciocínio, com outro modo de gestão,
de crise, modo de gestão de pessoas, de atletas, outro choque de gestão, outra transição que os jogadores sentiram, que mais uma vez se deparamos numa situação em que o Santos teve que lutar para escapar de um rebaixamento de uma Série 2 de estadual. Agora com o Fabian Bustos. Ainda com uma equipe dando uma participação da Libertadores que não se concluiu, pela primeira vez na história o Santos sendo eliminado numa primeira fase de Libertadores, ou melhor dizendo, desde 1984, se não me engano também tinha acontecido, o Santos eliminado na Libertadores. Depois a coisa desandou também com o Fabian Bustos, com os reforços também que vieram indicados por ele também, com o trio de equatorianos, o Julio, o Angulo, fora os outros também que já tinham vindo, como Michael, Natan, Rodrigo Fernandes, William Maranhão, Bruno Oliveira, Carabarral, Ricardo Goulart. E a equipe não conseguiu dar liga, mesmo com a eliminação também na Copa do Brasil, aquela goleada sofrida diante do Corinthians pelo 4-0, e na entrevista que ele depois ele acabou expondo, jogando tudo no ventilador, e também acabou perdendo o elenco em função disso. O ambiente para o Bustos também acabou azedando e culminou em mais uma demissão de mais um treinador, e de quebra também com o desgaste do Edu Dracena em relação ao trabalho dele com a diretoria, até aquele momento o Edu Dracena já tinha um antecedente de ter batido boca com torcedores durante um episódio na Copa do Brasil lá em Pernambuco, servindo de escudo para os membros do comitê de gestão, que o ambiente também dentro do CT pelo Edu Dracena não era bom, e ele aproveitou isso para renunciar. E depois aí andou falando certas coisas, aí, jogando tudo no ventilador também com relação ao Rueda. Quer dizer, o Edu Dracena de 2021 foi até produtivo. O problema foi o Edu Dracena de 2022 que ele se queimou. Suma. Então, veio agora 2023 com outro modelo de gestão, e mais uma vez com outro treinador. Tivemos também antes o Rolando Ribeiro, e aí depois terminou lutando mais uma vez para não cair de novo com uma Série 2. Rolando Ribeiro empurrando com a barriga, uma situação vexatória pelo segundo ano seguido. E chega 2023 com Odair Hellmann, o treinador que já no início do ano já se deparava com jogadores no CT de Atibaia na pré-temporada, já sendo flagrados aí com uma certa dose de dignos de teste de bafômetro, por assim dizer. E que, segundo consta, o Odair Hellmann teria passado o pano. E aí isso aí foi um outro modelo de abordagem de atletas, um modelo um pouquinho mais tipo o paizão que era o Odair Hellmann, que agora, com a demissão dele, né, as coisas começaram a se esclarecer, certas coisas saindo da gaveta, certos esqueletos saindo do que tinha ocorrido já desde o início do ano, com o afastamento de Lucas Pires, com o afastamento de Natan, depois com o Soteldo, com os resultados uma vez não vindo, com uma eliminação vexatória diante do Ituano no Paulista, uma situação que já poderia ter saído para muitos, e que esperou o Brasileirão começar, esperou ver esses incidentes ocorrerem, eliminação na Sul-Americana com bombas jogadas, com falta de luz liberada naquela partida diante do News, e até esse episódio trágico num clássico contra o Corinthians, tinha com protestos no CTI pela dias antes, com bombas ainda, com artefatos ainda mais pesados que culminaram nessa punição que o Santos agora está sofrendo, com jogar de portões fechados, tendo até que pagar multa, mesmo com efeito suspensivo, como reincidente, essas coisas que ocorreram, que o Odair acabou saindo, inclusive até às pressas para não ser atingido pelas bombas, enfim. Esse cenário de horrores que todo torcedor santista, agora só de lembrar, né, com essa fase, é difícil. E agora chega Paulo Turra com outro modelo, com outra abordagem, mais o tipo choque de gestão, e que já há relatos de que o elenco, já com muito disse-me-disse, jogadores espalhando para os jogadores aí, para jornalistas, setoristas, dizendo que ele já tinha perdido o elenco, que
problema do Paulo Turra, esse choque de gestão dele, na qual ele já tinha antecedentes também em outros trabalhos, começa a transparecer e com isso certos atletas não se simpatizam com esse jeito dele. Então, o simples fato, seja quem for dos atletas, exporem isso para setoristas, colocarem isso em grupos de WhatsApp, já configura essa falta de comprometimento, independentemente do Paulo Turra querer ser um sargentinho ou não. Já demonstra essa falha, já demonstra esse problema que ele vai ter que lidar e que há um abandono, um sentimento de falta de participação daqueles que poderiam, por exemplo, pelo menos estão ganhando do clube para poder fiscalizar isso ou para poder remediar essa situação. E não se vê isso na pessoa agora do seu Paulo Roberto Falcão. Falcão que depois da saída teve também, eu tinha esquecido do Lisca. O Lisca que só durou 7 jogos. O Lisca que fez a vontade de muitos torcedores de rede social também, que finalmente conseguiu desfazer a comissão permanente. Tinha o Marcelo Fernandes, por exemplo, que a torcida pegava no pé dele. Pois bem, o Lisca fez isso, fez a vontade de uma galeria de rede social e foi embora. Depois tinha o Newton Drummond, conhecido como Chumbinho, que na qual o Rueda também, depois de uma suposta situação que ele teria realizado um conflito de interesses, foi mandado embora. Influenciado por essa situação, desde então o seu Rueda fixou a residência no CTR Pelé. E agora tem esse cenário, com o seu Rueda desde esse período, tendo em mãos, né, certas decisões que poderiam ser daqueles a qual ele próprio traz, como agora está acontecendo com o Falcão, na qual ele paga R$250 mil por mês e que o seu Rueda recebe jogadores dentro do CT para explanar situações que poderiam ser de responsabilidade do Falcão. Digamos assim, antes do Falcão nós tínhamos pelo menos um gerente de futebol, um executivo de futebol, como aconteceu com André Mazuco e Jorge Andrade. Depois tivemos Edu Dracena, um executivo de futebol, Guilherme Lippe, trazido por ele. Depois veio o Newton Drummond, poderia ter trazido alguém indicado por ele, mas parece que a pretensão já do Rueda era já contar apenas com ele no comando de todas as atividades, como tanto na gerência, na parte da coletiva de imprensa, ou seja, foi uma espécie de acúmulo de função para cortar gastos. Os mesmos cortes de gastos, por exemplo, que fez o seu Rueda demitir o preparador físico Galotti, que agora está com o Dorival Júnior no São Paulo. Depois veio o Falcão, tanto que até, inclusive, mudou-se a nomenclatura para o cargo dele. De executivo ou gerente de futebol, ele virou coordenador esportivo. E até para poder entender o que o seu Rueda fez com essa manobra, eu até vi uma matéria feita, publicada pelo Lance há pouco tempo atrás, que o cargo do dirigente, a princípio, é algo semelhante, conhecido como executivo, mas possui algumas particularidades. Falcão não é o principal responsável pelas contratações do Santos na janela de transferências, como costumam ser dos diretores de outros clubes. O papel dele na janela é mais próximo às funções de scout e mapeamento de atletas, juntamente com seus auxiliar Hélio Cavarreta, especialista em ciências de esporte, e o analista do Santos, Caio Nascimento. Falcão monitora o mercado, seleciona possíveis alvos e realiza os primeiros contatos em caso de aprovação do nome do jogador como possível reforço do Peixe. No entanto, quando as negociações evoluem, o ex-jogador da seleção brasileira não costuma ter o protagonismo. Quem geralmente assume o posto das tratativas envolvendo a parte financeira e propostas é o presidente Andrés Rueda. A função de Falcão também está relacionada à parte técnica do elenco. Ele é responsável por ser o elo entre o grupo de jogadores, a comissão técnica e a diretoria do Santos. Pois bem, ou deveria ser, porque pelo que andar da carruagem, pelo que anda se explanando, o que anda se divulgando dentro do CTR Pelé,
com toda essa polêmica referente à troca de indiretas em grupinhos de rede social, parece que o seu Falcão não anda sendo muito atuante nesse dia. Ele está se limitando apenas em anunciar ou aparecer nas câmeras, nos holofotes, durante as coletivas de anúncio de jogadores, como aconteceu com o Dodô e agora, mais recente, com o Jean Lucas. E sequer dar entrevistas, pelo menos. Aliás, mais um profissional vindo de fora que não anda muito dando muita consideração para a imprensa local aqui da nossa província, da cidade de Santos. Parece que o seu Falcão fica mais interessado em subir a série e fazer declarações de podcasts, entrevistas de emissoras de TV, ou quando ele fica aqui no CTR Pelé, só dá entrevistas para o canal aberto mesmo da Globo, como aconteceu dentro do CTR Pelé há pouco tempo atrás. Agora, a imprensa dos setoristas aqui da cidade de Santos, que são aqueles que realmente vivem o clube, que tem mais conhecimento, parece que o seu Falcão vira de costas e vai embora, como aconteceu com o Dodô e aconteceu com o Jean Lucas. Muita gente ficou irritada dentro da coletiva de imprensa por isso. Nenhuma declaração, não deu nenhum pio a respeito dos recentes acontecimentos aí, a troca de acusações do sorteio do João Paulo e até o Paulo Turco, e nada. O seu Falcão ficou quietinho. Nenhuma declaração. Pelo menos nenhuma menção do que anda correndo, por alguém, da parte de alguém, que deveria ser esse elo. Pelo menos na teoria, porque na prática, qualquer coisa que anda acontecendo, qualquer queixa dos jogadores, eles passam diretamente para o Andrés Rueda, na salinha do Rueda no CT. Então, talvez seja isso, esse modelo de gestão errada, de a parte de alguém que já declarou que não concorda com as práticas dentro do futebol, que ele considera como errada e que o seu Rueda quer ser o moralizador do negócio. Talvez seja isso que não está funcionando, e que seja isso que está metendo o clube pelos pés pelas mãos, está acabando com o ambiente do clube, está comprometendo toda essa temporada do Santos. Talvez seja a hora do seu Rueda sair do seu CT e lembrar para ele que ele tem uma cadeira de presidente do Santos e que não é no CTR Pelé. É na sala do Urbano Caldeira, na sala do Conselho Deliberativo, na sala da Vila Belmiro, onde inclusive ele deveria ser um pouco mais presente e não se limitar também em videoconferências durante as reuniões do Conselho. Ele deveria usar a cadeira de presidente do Santos, inclusive nas reuniões, nas assembleias, e não fazer reuniões híbridas, para sentir o clube, para viver o ambiente do clube. Algo que está faltando dentro do Santos, algo que anda faltando na pessoa do próprio Rueda, e algo que deveria, no mínimo, minimizar esse fator agora, esses episódios, que já temos agora um ambiente propício de termos mais um treinador em que a gente vai ter que pagar encargos trabalhistas, como já anda correndo com o Odair Helman, porque simplesmente o Paulo Turca parece que já perdeu o ambiente do elenco, pelo menos pelo que consta alguns, embora ele negue, já tenha declarado que não é bem assim, mas que já se apura que, se caso ele não pelo menos ter algum resultado satisfatório diante do Botafogo, tanto ele quanto o Falcão dançam. Mas tudo para quê, galera? Será que a responsabilidade é apenas do Falcão também? Eu que já bato tanto nele a respeito disso, e agora, diante do jogo diante do São Paulo, da postura ou da falta dela, em que ele foi flagrado assistindo uma partida de tênis enquanto ele deveria estar mais presente no elenco? Talvez o Falcão, embora prestando atenção nas declarações dele, logo no começo, ele já deu-se a entender que ele não ficaria muito presente com os jogadores, ou pelo menos não ficaria com a delegação. Ele parece que não deixou isso bem claro, mas que ele já tinha dado sinais antes mesmo de ser anunciado, que o papel dele não era ficar muito presente, não, que é justamente isso que anda faltando no Santos, dentro dessa bagunça, dessa casa da mãe Joana, nesse clube da Luluzinha que virou o clube do Santos, esse clube de fofoca, da falta de resolver desavenças no olho e tentar resolver tudo isso em perfis de Instagram. Bom, e o seu Paulo Turra, tentando remediar isso, impor pelo menos o que anda faltando na versão dele, faltando um pouco de disciplina nesse time, tomou algumas medidas, como por exemplo
exibir crachás na entrada do CT, exibir pelo menos almoços, durante o almoço do CT, resolveu reservar junto com a comissão técnica uma mesas separadas. Isso pelo que se cumpra, pelo menos agora. Eu vi aqui uma matéria publicada aqui no portal do UOL, na tática de evolução do vestiário. Então, alguns trechos aqui, por exemplo, que talvez tenham feito o Paulo Turra perder o elenco agora, já nessa curta passagem dele. O afastamento do Soteldo parece que tenha sido um consenso, mas o grande problema foi o que se viu depois, de acordo com a matéria publicada no UOL, o que se viu no afastamento de Daniel Ruiz, de Ivonei e de Ed Carlos, mais por índice técnico do que propriamente por disciplina, como aconteceu com Natan, Lucas Pires e Soteldo. O Ivonei, que já declarou que não teve chance alguma com o Turra, e com Daniel Ruiz, que embora na partida contra o Brumilha não tinha sido relacionado, ele acabou depois, com o corte do Ângelo, com o anúncio depois recente do Ângelo, quando já estava com negociações com o Chelsea, ele acabou sendo relacionado para aquela partida. Depois, na partida seguinte, não acabou por ser cortado e não fazer mais parte dos planos do Turra. Outro foi o caso do Ed Carlos, que também, pela mesma circunstância. Até se falou que os antecedentes físicos também com ele tinham pesado, mas o Turra acabou usando do mesmo critério, e isso tinha sido talvez fator de estranheza da parte da comissão técnica do executivo do Santos. Isso acabou pesando talvez para o lado do Turra, a balança começando a cair para o lado dele, pesar para o lado dele, e que já se fala já de ser mais um treinador fritado caso algum resultado adverso venha diante do líder do campeonato, embaladíssimo Botafogo, e que com certeza é considerado favorito para esse jogo, mesmo a gente jogando em casa. Bom, só o tempo vai dizer. Resta saber realmente se o grupo está fechado com ele ou não. Só os 90 minutos desta partida que vão dizer que, diante do São Paulo, pelo menos no segundo tempo, se viu que a equipe realmente, eles que não abraçou muito essa ideia do Turra, e que se tivermos um resultado negativo no próximo jogo, realmente a postura dos atletas realmente vai dar os sinais, talvez, de mais algum treinador. O Santos tem que demitir, o seu Rueda tem que demitir, para a gente sair dessa situação caótica, fruto justamente dessa mudança brusca de treinadores. Já são quase um time de futebol. Já foi Roland, já foi Diniz, já foi Carille, já foi Bustos, já foi Elmo, e agora Turra, fora os interinos, Marcelo Fernandes e Orlando Ribeiro. É claro, é lógico que numa transição dessas, de tantas mudanças, de tantas alterações, de tantas mudanças de filosofia, é realmente difícil que se tenha alguma regularidade, que se tenha uma coisa produtiva diante do elenco, com tanto choque de gestão, de tanta abordagem diferente, que não dá para se ter uma sequência, não dá para ter uma estabilidade dentro de um ambiente de trabalho, seja com ele qualquer for, inclusive no futebol. É exatamente o que acontece dentro do Santos, é fruto disso. Então, muitas mudanças, muitas alterações, vários rostos aparecendo, vários jogadores que passaram, terceiro ano seguido, que tivemos pelo menos 12, 13 reforços por ano, e a cada ano que passa é uma reformulação de elenco, com jogadores de qualidade técnica questionável. Em 2021, por exemplo, tivemos Jandrei, Danilo Bosa, Emiliano Velasquez, Lucas Pires, Moraes, Anocelo, Camacho, Galvão, Lacava, Marcos Guilherme, Léo Batistão, Diego Tardelli. Destes, apenas o Camacho, que renovou depois, permanece no time. 2022, Eduardo Bauerman, Michael, Natan, Rodrigo Fernandes, Al, William Maranhão, Carabarral, Bruno Oliveira, Luan, Ricardo Goulart, Johan Júlio, Ângulo e Soteldo. Desses, só o Rodrigo Fernandes, que também renovou depois, e o Soteldo, melhor afastado, ainda continua no time.
E agora 2023 que já foram Vladimir, Messias, Joaquim, João Lucas, Dodi, Lucas Lima, Alisson, Daniel Ruiz, Mendonça e Soteldo. E desses, Alisson afastado por lesão. Daniel Ruiz afastado pelo turno. Outros aqui. O Soteldo. O Soteldo agora afastado por indisciplina. E que já estão fazendo pressão para o Turra reintegrar ao elenco. Mas se ele for reintegrado ao elenco, ele acaba sendo desmoralizado por questões, não é, que todo mundo sabe. O Soteldo ficaria mais prestigiado do que o treinador, então a figura do treinador ficaria desmoralizada, né, diante do que aconteceu. Né, por mais que o Turra seja turrão, não justifica a atitude do Soteldo, mas que daria mais uma vez uma passadinha de pano nesse cidadão que está se limitando mais uma vez de ficar dando indireta em rede social, com o João Paulo inclusive retrucando, e talvez que, embora eu não tenha apurado aqui, mas o Turra também tenha retrucado. Então, esse tipo de coisas que deveriam ser resolvidas no olho no olho, resolvido tete a tete, agora está na modinha de resolver isso em grupinho de WhatsApp. Isso está estragando o ambiente do Santos. Isso não deveria acontecer. Então, isso espera-se, pelo menos agora, quinta-feira, 20 de julho, que o Turra ache algum denominador comum. O que deveria acontecer, o que pelo menos deveria acontecer, é que o nosso coordenador esportivo deveria fazer e não faz, é poder tentar remediar essa situação, porque até o presente momento não se anda falando, por exemplo, de alguma reunião, seja pelo Rueda, seja pelo Falcão, que deveria ser esse cara, reunir todos os elenco, dar uma reunião, resolver conversar isso no olho, não se vê falar isso. Isso que preocupa, porque a cada dia que passa se vê relatos, em vez de ter essa conversa, em vez de ter essa reunião, se vê apenas pipocar notícias de indiretas de rede social. Enquanto que nós temos aí mais uma vez um cidadão que ganha salário do clube, ganhando 250 mil reais por mês, que isso apenas se limita a ser boneco de ventríloco do presidente Rueda. Só a isso. Deveria ser uma situação como essa, extrema como essa, precisamos de alguém que deveria ser aquilo que o Edu Dracena fez em 2021 e que depois, infelizmente, acabou se queimando no ano seguinte. Uma pessoa que mais atuante dentro do vestiário, para ser aquele elo de ligação também, para remediar as situações e que também talvez o próprio treinador se exalte, que o elenco se exalte, e não anda acontecendo isso. O clube, mais uma vez, o time, em teoria, até o presente momento, ainda jogado às traças. Mas espera-se que, pelo menos, bons ventos. Eu quero ser construtivo aqui, eu quero ser menos negativista possível, porque não dá, a gente cansa de ver uma situação como essa. Cansa de ver a gente ver uma situação preocupante, de ter que ficar toda hora expondo aqui, falando de muro de lamentações, lamentando a situação do Santos, que aqui a gente quer que se resolva. E esse espaço aqui, mais um espaço mídia, é tentar formular situações para que isso acabe, para que a gente resolva, saia dessa correnteza negativa, que embora a gente ainda tenha gordura para queimar, a gente ainda não está na zona de rebaixamento, mas vendo os outros adversários se reforçando, ou pelo menos correndo atrás com mais tempo do que o Santos, mesmo não tendo o mesmo índice técnico, ou pelo menos fazendo correr, enquanto que nós, esperando a janela de transferências, e com as atuações horríveis dentro do campo, fruto desse choque, dessas transições de cada 3 meses, mudança de treinadores, e também de abordagem de preparo físico também, e psicológico. Não é só o fator técnico, o psicológico também é o fator físico também. Se apurou-se muito também esse problema físico do Santos, especialmente no segundo tempo. Aqui a equipe andou sentindo fisicamente, que é algo que o próprio Turra também está tentando fazer do jeito dele, né? Fazer a equipe aprimorar, pelo menos recuperar fisicamente esse time, coisa que certas abordagens também no caso do preparo físico se via na gestão do Helman, e que depois ficou expostas agora também, não teve a lesão do Luan Dias, que acabou sendo exposto a um grau de lesão que acabou se agravando quando ele foi
Ele estreou diante do Atlético Mineiro, depois se lesionou, e que foi uma abordagem errada na época, e que espera-se que não seja também da parte do Dodô, com histórico de lesões, de histórico de cirurgias do Dodô também. Que ele também tinha problemas no menisco, que agora que ele chegou, mal chegou, já foi escalado sem ritmo de jogo diante de um clássico. Eu espero, os meus treinadores esperam que o Dodô não seja mais um num departamento médico onde já temos Felipe, Jonathan e Alisson. Enfim. E o Jean Lucas também. O Jean Lucas é um que também vai ter que fazer uma espécie de trabalho de recuperação física para poder retomar pelo menos uma sequência de jogadores de 90 minutos, porque o último jogo que ele se apresentou jogando todo o período foi em agosto do ano passado. Depois disso ele só fez apenas atuações esporádicas em torneios secundários lá na França, não tinha, não sei, problemas, não se deu bem com o treinador não se deu bem com ele e acabou sendo cada vez mais encostado no Jean Lucas, que pelo menos já está, pelo menos oficializou-se no bid, ele pode atuar diante do Botafogo, mas é uma incógnita fisicamente, ele próprio anunciou isso, então não se pode contar com ele durante os 90 minutos, bem provável que caso ele entrar jogando no decorrer da partida ele pode ser substituído por sentir o fator físico também. Bom, pelo menos esses 3 reforços mudou de o Jean Lucas, já estão no bid. Agora resta o Júlio César, que ganhou uma despedida de pompa no seu antigo clube e teve que voltar para regularizar a situação dele e ainda não está inscrito. Então, não diante do Botafogo, mas as partidas futuras ele talvez possa aí também estrear no Santos Futebol Clube. Fora também o quesito daqueles que quase foram, talvez continue, como o caso do Marcos Leonardo. Parece que o Lazio se desinteressou do jovem atacante do Santos e tudo indica que ele vai ter que encerrar a temporada 2023 na Belmiro. E já outro problema que o Ueda vai ter nas costas, porque ele andou criticando a maneira como o Santos conduziu a negociação com a equipe italiana e que teria sido aí um fator preponderante para que a Lazio não fique mais interessada na compra do Marcos Leonardo. Menos dinheiro em caixa para o seu Rueda, para andar da carruagem. Embora as portas ainda não estejam fechadas, porque temos ainda janelas de transferências internacionais ainda à disposição e que já se falou em um suposto interesse do Arsenal no Marcos Leonardo. Ver para quê? Até então, por enquanto, a Pior ainda continua como atleta do Santos. E encerrando isso aqui, de forma positiva, daquilo que a gente quer que o Santos saia dessa situação, com o anúncio agora do Diego Pituca, que, conforme eu já tinha dito aqui na live, a princípio é apenas para o ano que vem, mas parece que a diretoria trabalha para que pelo menos ele possa se contar com ele já para esse segundo semestre. Só que para isso o Santos vai ter que desembolsar uma grana, e não é barato, 19 milhões e meio para ser mais exato, porque ele ainda tem contrato com o Kashima Antlers, e se quiser o Santos contar com ele de imediato, vai ter que desembolsar essa grana. Então, e para encerrar, de maneira mais positiva possível, vale destacar a atuação dos nossos meninos da Vila, tanto no Sub-17, que conseguiu uma vitória heróica diante do Grêmio no Sub-17, nos últimos segundos, diante de um placar adverso de 2-1, nos 2 últimos lances, já nos acréscimos, nos 2 últimos lances mesmo, o time conseguiu virar, não só empatar, como virar para um placar de 3-2, sendo que um deles, inclusive, acabou renovando o contrato, instituiu aí o primeiro contrato profissional, um dos autores do gol, gols que acabaram dando o Santos uma vitória realmente muito bonita e de forma realmente heróica. E também do Sub-20, na qual Miguelito e Wesley Patati estão demonstrando que merecem uma chance no elenco principal, que uma vitória diante do Internacional pelas oitavas de final do Brasileirão Sub-20, na qual o Santos conseguiu sair na frente, jogando fora de casa, vencendo por 2-0.
Patati foi um dos autores do gol. Destaque-se também com a atuação do Miguelito, e que na partida de volta o Santos criou aí uma vantagem considerável para avançar para a próxima fase. E olho nos meninos também, nesse elenco completamente nivelado para baixo, demonstrando que pelo menos alguns nomes merecem sim a atenção do Paulo Turra, e que tomara que ele não tenha que afastar ou afaste, não seja turrão em afastar esses atletas que já têm potencial, já têm personalidade para agregar nesse time do Santos. Bom, por enquanto é isso, galera. Eu agradeço muito pela atenção a todos. Um abraço para aqueles que mandaram mensagem durante essa live. Fora Rueda, fora Falcão, câncer do Santos, cadê as torcidas e as forças estão de braços cruzados? Pois bem, minha amiga Rosiseg, pois bem, a gente vai ver aí pela próxima partida os novos rumos, ver para quê, torcer muito, e se puder, nas cercanias da Vila Belmiro, já poder jogar sal grosso para espantar essa maré de correnteza de má sorte, de negativismo, e que a gente possa, realmente, de maneira positiva, poder resgatar o Santos para, pelo menos, mais uma vez, não somente livrar o time do fantasma do rebaixamento, como fazer valer a declaração do Rueda, do seu Falcão, que é lutar por uma vaga na Libertadores, fazer eles cumprirem a promessa. Por isso, enquanto é só, galera, mais uma vez agradeço a atenção. Quem quiser também dar uma sapeada no canal do YouTube SFC Raiz, seja mais um membro, para patrocinar e desenvolver conteúdos deste espaço 100% santista. Santos sempre Santos, valeu! Até mais!